Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um judeu, ele não muda uma vírgula da lei, não muda. Impossível. E todos estes que estão seguindo a Jesus Cristo, todos os apóstolos, todos são judeus. Como que eles mudaram tantas coisas, né, gente? Ou eles viram e perceberam que Jesus Cristo realmente é Deus, ou eles não poderiam, porque Deus deu uma norma no Antigo Testamento. Vocês ouviram dizer isto, eu, porém, vos digo. Só Deus poderia ensinar corretamente o que antecipadamente Deus já tinha ensinado. Se eles não percebessem que Jesus Cristo era Deus, eles não teriam mudado. Por isso, Jesus Cristo sabia perfeitamente que quando tocasse nesta palavra, que o meu corpo é comida e meu sangue é bebida, todos iriam embora. Ele sabendo disso, porque é judeu, conhecendo o costume do judeu, e ele está pregando ao judeu, e sabia perfeitamente que não ficaria ninguém. Os apóstolos ficariam, porque deixamos tudo e te seguimos. Eles não têm mais nada, vão fazer o que agora? Se essa palavra não fosse importante, não fosse verídica, se não fosse verdade, Jesus Cristo não ousaria falar, porque o dano foi grande, a perca foi imensa, as pessoas foram embora. Desses 12 apóstolos, 11 permanecem. Judas perde a fé. Judas já estava achando muito estranho o comportamento de Cristo. Amor ao inimigo, perdoar o inimigo, e ele estava com sangue no olho para libertar o povo dos romanos. Queria que Jesus Cristo levantasse uma guerra contra eles. E Jesus Cristo falando de amar o inimigo. Jesus Cristo também discursava, e Judas não era tolo e nem idiota. O mal para ele era os romanos, que escravizava o seu povo. Jesus Cristo não tocava nem nisso. Jesus Cristo falava que o mal era o pecado.
Não parece um pouco o tempo de hoje? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Não é a mesma coisa desde sempre. Muitos acreditam que o mal é o que está externo, o que acontece através das estruturas. E poucos, os que têm fé, sabem perfeitamente que o mal não é esse. Sabem que o mal é o pecado. Então Judas, de agora em diante, já está maquinando como ganhar dinheiro com Jesus Cristo. Vou vendê-lo. Padre Pio escreve a um padre amigo dele e começa a falar algumas coisas, porque nós temos um problema muito sério hoje de fé. Jesus Cristo faz um discurso desse, fica sem ninguém, quase perde os apóstolos, porque ele está dizendo que quando há uma consagração, aquele pão deixa de ser pão e se torna o corpo dele. A aparência permanece, os acidentes ficam, mas a substância muda. Agora já não é pão, agora é corpo. E toda essa bagunça que está acontecendo aqui é exatamente para dizer isso. É isso que acontece. O interessante é que Jesus Cristo aparece ao Padre Pio e começa a reclamar, dizendo que é muito humilhante para ele se tornar essa bolachinha. Muito humilhante. Só faz isto por amor ao homem. Mas depois começa a queixar-se ao Padre Pio. Fico no sacrário esperando os meus filhos que tanto amo e ninguém aparece, ninguém vem. Passo noite e dias, noites e dias e ninguém aparece. Quando vem já com todos os pedidos na ponta da língua. Ninguém vai ali para me louvar, bem dizer, falar bem de mim. Vão ali para exigir de mim, pedir e pedir. Como gostaria que chegassem e sentassem e ficassem fazendo companhia para mim. O Senhor tem desejo que você esteja com Ele. Quando você está rezando direito, está rezando bem, você começa a ter desejo de rezar, gosta de rezar, não pela oração, mas com quem eu estou falando, com quem estou dialogando. O Senhor também tem desejos que você reze, porque Ele quer estar contigo, da mesma forma que Ele gostaria que você fosse no Santíssimo para estar com Ele. Não precisa abrir a boca, não precisa pedir nada, também se você não quer louvar, também que não louve, basta estar com Ele. Mas Ele reclamou que ninguém vem, quando vem, para pedir, para pedir. Se você fosse até o Santíssimo para pedir coisas santas, que te ajudassem a chegar ao céu, mas o normal não é isso. O normal é só aqui para este mundo. É solução para este mundo. Sempre é saúde e dinheiro. Olha que interessante. Isso foi no ano mais ou menos 65, 1965. Graças a Deus hoje ninguém é assim. Todo mundo está convertido. Mas naquele tempo o negócio era feio. As pessoas iam ao Santíssimo para pedir saúde e trabalho. Saúde e dinheiro. Hoje ainda bem que ninguém é assim. Todos vão ali para ficar com Ele. O Senhor tem saudade de ti.
O Senhor tem vontade de estar contigo. O Senhor gostaria que você parasse de fazer tantas coisas, né? Correr atrás de tantas coisas. E corre. Ele te identifica como Marta. Marta, Marta. Te agitas por muitas coisas. Estou com a gripe danada. E o tempo está bonito, né? Uma fumacinha boa. Eu acho que é o final dos tempos, hein? É o inferno chegando. Então, ele se queixa. Depois ele começa a acrescentar outras coisinhas, né? Que é interessante. Ninguém aceita as penitências que eu envio. Ninguém aceita o sofrimento que eu dou. Ninguém. Isso naquele tempo. Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo entende o valor da cruz. Mas naquele tempo o povo era meio estranho. Vou ter que colocar um negócio aqui. Se alguém quiser, própolis puro, daquele que arde a garganta até. Então, ninguém quer fazer penitência. Qual o valor da penitência? É o demônio, gente. O valor da penitência é que existe uma disputa muito séria entre o demônio e Deus. Há uma disputa, gente. Todos nós vamos ressuscitarmos, todos. Agora, você tem que escolher para onde vai. Se é para a vida eterna ou para a condenação eterna. Mas ressuscitar você vai. Então seria interessante a gente tomar um pouco de cuidado. Tem muita gente que não tem como ir à igreja, que já escutou falar muito mal da igreja, por N vias, principalmente pela mídia, pelos professores. Outros não tiveram pai e mãe que educaram na fé. E a única coisa que eles tiveram da vida foi falsos amigos, péssimos amigos, que conduziram a caminhos difíceis, de prazeres e drogas. Que chance tem uma criatura dessa de ir ao céu? Tem, se você se oferecesse como vítima por eles. Deus é justo. Então aquela pessoa que Deus está querendo salvar, mas não tem como, porque está no mundo, não tem quem chegue, como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho, mas não tem ninguém perto dele para anunciar o Evangelho. Ele tem aversão a tudo aquilo que é Deus. Como Deus pode salvar? Com o meu sofrimento. Porque o demônio diria, essa alma era minha, nunca foi à igreja, nunca participou de nada, só fez isso, olha o tanto de coisa que ele fez. Ah, mas o padre Angelotto, eu impus para ele esse sofrimento como penitência, e ele aceitou de bom grado, para redimir qual fosse a pessoa necessária, e eu escolhi este. Ou vocês acham que Deus, porque Ele é Deus, e Ele pode tudo, estabeleceu a regra do jogo, e agora Ele vai mudar segundo a circunstância? Deus não é assim.
Por isso ele vai jogar com o demônio até o fim dos tempos, perfeitamente, sem burlar as regras. O demônio luta para te convencer a ficar com ele, e Deus luta para te levar com ele. Quem vai decidir isso não é nem o demônio, nem Deus. Quem vai decidir é você. Você vai decidir para onde vai. Por isso Jesus Cristo se queixa ao Padre Pio, que ninguém aceita os sofrimentos que eu mando. Por isso vai no Santíssimo pedir que me tire os sofrimentos. Deus nunca pensou no sofrimento. Deus criou o homem e colocou o homem no paraíso. Mas o homem no paraíso, o que ele quis? Ser Deus. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguaizinho a Ele. E Ele tem inveja de vocês. Ele não quer que vocês sejam como Ele. E Eva acreditou nessa conversa. Adão, olha aqui, o Senhor disse que se a gente comesse, a gente ia morrer. Eu não morri. E Adão come. Começa a ter uma desconfiança imensa de Deus. Já que o homem quer participar das minhas coisas, eu vou colocar num lugar que ninguém gosta, que todo mundo odeia, que todo mundo detesta, porque aí a pessoa, quando for até mim, virá por verdade, não por fantasia. Por isso Deus tirou toda a sua graça do prazer e colocou na dor. Se vocês não entendem isso, gente, vocês estão caminhando em círculo. É como um cachorro que está rodando atrás do rabo. Se vocês não entendem que Deus tirou toda a sua graça, toda a sua glória, todo o seu poder do prazer e colocou na dor, então é difícil para vocês seguirem a Deus. E Jesus Cristo se queixa ao Padre Pio que todos fogem, ninguém quer fazer penitência. Isso no ano 1965, que o mundo era muito melhor, o mundo era bem diferente de hoje. Imagina hoje o que não está. Por isso que o Senhor te dê a graça de entender um pouco esses mistérios e se converter. Porque realmente o que Jesus Cristo faz aqui é humilhante. Ele mesmo vai dizer, é humilhante estar na Eucaristia. E ele vai dizer ao Padre Pio: eu já quis não amar o homem, porque é muito difícil amar tanto e ser desprezado. Se eu fosse mau, até compreenderia, mas eu faço tudo o melhor possível. Eles não têm capacidade de entender e não confiam em mim para que eu possa fazer. Eu gostaria de não amar o homem, mas eu não consigo. Por isso muitas vezes, por falta de fé, né? Vocês se aproximam do corpo de Cristo sem nenhuma reverência, até entupidos de pecados, né? Coisa que não deveria. E eu gostaria que vocês acreditassem piamente nisso, sabe por quê? Porque Jesus Cristo jogou todo o seu ministério aqui. As pessoas abandonaram, todos fugiram. Vocês também não querem ir embora? Os 12, desses 12, 11 ficam. Judas já está maquinando como entregar o Senhor, como ganhar dinheiro com o Senhor, porque isso é escandaloso. Por isso, como gostaria que a gente tivesse essa graça de rezar e rezar bem. Eu sei que tem muita gente que reza, mas a oração não se mede pelo tanto que se reza, mas pela qualidade da oração.
Porque o que é uma oração? É um diálogo daquele que ama com aquele que é amado. É um diálogo de Deus com o Filho que tanto lhe ama. É uma pessoa que vai ao Senhor com desejo de estar com Ele. E o Senhor vem até você com desejo de estar contigo. Se vocês não entendem isso, é difícil rezar também. É meio complicado rezar. Porque parece que a oração se torna algo para conseguir algo, né? A oração, meu amigo, é para estar com Deus, dialogar com Deus, amar a Deus. Porque afinal de contas, quem é Deus, gente? Como podemos traduzir a Deus? Porque Ele é capaz de se humilhar tanto. Todo mundo está rejeitando Ele, falando mal dEle, criticando a Ele. O mundo rejeita a Jesus Cristo com todas as forças. Tem lugares hoje que se você fala de Jesus Cristo, todo mundo ri. Vocês não viram da Olimpíada, quando aquela menina fez aqueles gestos para mudo, dizendo a respeito de Jesus Cristo, como foi espancada, esquartejada. Deus é amor. E São Francisco morre chorando, porque Deus é amor. O amor não é amado. E chorou tanto que ficou cego. Como que o amor não é amado? Como entender que o amor é rejeitado? Por isso o Senhor se queixa muito do Padre Pio, porque as pessoas não querem nada com ele. E se a gente parar para pensar, gente, no momento da consagração, por amor a ti, o Senhor se humilha de uma forma gigantesca, ao ponto dos anjos que contemplam isso, ficar todos embasbacados, boca aberta. Como Deus é capaz de amar tanto o homem assim? Como? Por isso tomem cuidado com aquilo que vocês fazem. Porque Judas Iscariote achava que Jesus Cristo deveria fazer guerra às pessoas para libertar o povo. Jesus Cristo dizia que o grande mal era o pecado. E na última queixa que ele faz ao Padre Pio, ele vai dizer o seguinte: vêm à missa, comungam, rezam, fazem de tudo, mas o meu adversário não tem um mínimo, mas um mínimo de esforço para levá-los ao pecado. Eles não lutam contra o pecado. Qualquer pecado que chega e bate a porta, eles abrem. Parece o nosso tempo, né? Essa é a queixa de Jesus Cristo. Você gostaria de ter uma vida sem tentação? Você vai para o inferno, meu amigo. Todos aqueles que não têm tentação já é do demônio. O demônio não tenta os seus. O demônio só vai tentar aquele que não é dele. Você acha que a tentação que eu tenho é a mesma que você tem? Pelo amor de Deus, gente. Você acha que a tentação que o Papa tem é a mesma que eu tenho? A dele é infinitamente maior. Você é muito fácil de entender, gente. Você pega duas pessoas que vivem juntas. Que não são casadas na igreja. Eles brigam? Sim, de vez em quando uma briguinha pequena. Eles se desentendem? De vez em quando se desentendem. Mas quando casam na igreja, viveram 30 anos, viveram bem 30 anos, casaram na igreja, dura 3 meses o casamento. Mas por quê? Porque era dele. Se era dele, ele não invocava com eles. Só queria que eles acumulassem cada vez mais pecados, para que na hora da morte não tivesse chance nenhuma. Mas depois que casou na igreja, perdeu tudo. Agora ele vem pessoalmente, ele não manda nenhum soldado, ele mesmo vai contra. Ou vocês nunca ouviram falar isso, gente? Fulano vivia bem, 30 anos, casou na igreja, o casamento durou 3 meses.
O homem nunca teve uma mulher fora, sempre foi fiel. Casou na igreja, apareceu uma satanete, que é piriguete com Satã. Apareceu na hora. Vocês nunca ouviram falar isso? O demônio ele vem pessoalmente, meu irmão. Tem gente que não quer ter tentação na vida. Se você não tem tentação na vida, você não tem Deus. Se você tem Deus, não é Curadarnes que está. Curadarnes que foi ao mosteiro e viu. Ele tinha capacidade de ver essas coisas. Deus lhe mostrava. Ele viu uma enormidade de demônios dentro do mosteiro. Ele disse que não tinha lugar que ele olhasse que ele não via demônios de todo tipo, de todo tamanho. Em cima dos monges, principalmente na hora que estavam rezando. Quando ele sai dali, que vai para a cidade, encontra um demônio na porta da cidade. Diz que, olhando assim, um olhar perdido, lá para os cafundó do Judas. E ele pergunta ao anjo dele. Fiquei admirado de ver tantos demônios nos mosteiros. E aqui na cidade só tem um anjo do demônio, só um demônio do lado de fora da cidade, assim olhando o tempo, sem. E o anjo lhe disse: aqui na cidade todos já são do demônio, lá nenhum é dele, por isso ele investe com tudo aonde não é dele. Então se você não tem tentação, já é do demônio. Sem tentação nós não nos salvamos, porque nós temos uma facilidade de nos tornar soberbos e gigantes. Por isso que o Senhor nos dê a todos nós a santa humildade. Sejamos santos, gente. E tome cuidado, porque o único mal que você tem na tua vida é porque você peca, viu? Não é porque você é pobre, ou porque você é rico, ou porque você é alto, ou porque você é baixo, ou porque meu pai é assim, minha mãe é assada, ou porque eu nasci na Ceilândia e moro num casebre. Não é isso, meu amigo. O único problema que você tem é que você peca. Mas será, padre? Sim, porque nós temos histórias na igreja de muitos santos que eram ricos e ricos e ricos. Quando se encontraram com Jesus Cristo, se tornaram mendigos. Deram tudo aos pobres. Eram ricos e infelizes. Depois se tornaram mendigos e totalmente felizes. O nosso problema não são as coisas, são os pecados que nós cometemos. Por isso, quando a gente for no Santíssimo, vamos um pouco mais em silêncio, ficar com Ele, né? Quando você estiver rezando no teu quarto, queira estar com Ele, não fique pedindo coisas. Eu peço sempre coisas de santidade, mas eu não peço a todo momento. Eu prefiro estar com Ele. E eu tenho certeza que Ele prefere estar comigo. Não é chato, gente. Quando uma pessoa te vê e fala assim: eu gosto, paga minha água, paga meu aluguel, me ajuda com os remédios. Toda vez que você vê lá, vem o pidão está vindo. Não é chato, gente? Se vocês gostam disso, eu não gosto. E eu imagino que Deus também não. E se for pedir, peçam coisas santas que servem para a vida eterna. Padre Pio, conversando com o padre, contou essas coisas, as queixas que Jesus Cristo fez com ele. Vamos nos converter, gente. Vamos agradar tanto ao nosso Senhor como a sua mãe. E ele vai dizer também que, achei belíssimo isso. As pessoas não percebem a grandiosidade do Padre. Eu dei ao Padre um poder que não dei para minha mãe. Deus deu ao Padre um poder que não deu à mãe dele. A Virgem Maria não pode consagrar a Eucaristia. A Virgem Maria também não pode dar perdão aos pecados. Eu posso. Por isso, se você vem confessar e eu percebo que você está confessando só de boca para fora, eu posso dizer assim:
Você está arrependido? Estou. Você não está. Estou percebendo que você não está arrependido. Por isso, vá primeiro se arrepender, depois volta. Eu tenho o direito de falar que não vou dar o perdão. Porque na hora que eu vou abrir a boca para falar, eu te absolvo, eu sei perfeitamente que Jesus Cristo está falando comigo. Quem está perdoando é Ele, mas Ele está simplesmente me usando. Quando eu estou consagrando, eu sei que quando eu estou falando aquilo ali, não é só a minha voz, tem a voz dele junto com a minha. E essa é a graça do ministério do sacerdócio, que a mãe dele não tem, mas eu tenho. Um avião caindo e eu estou dentro do avião, eu posso dar absolvição geral, e ainda indulgência plenária para todo mundo que está ali. E todo mundo vai ao céu. E o padre, porque saiu com raiva, brigando com todo mundo, com ódio, com vontade de matar alguém, vai para o inferno. O único que se condena é o padre, porque ele não pode se dar absolvição. E vocês acham que o padre é uma pessoa normal? Nós não prestamos, nós não valemos nada, mas o dom que Deus estabeleceu de estar conosco na hora dos sacramentos, ninguém revoga. Se eu for ao céu, eu serei um padre feliz no céu. Agora, se eu for para o inferno, eu serei a pessoa mais triste que existe no inferno, porque não tem ninguém que o demônio odeia tanto quanto um padre. Não tem. E se um padre se condena, quanto sofrimento vai ter na alma? Pois rezem por mim, porque se eu me tornar santo, eu levo vocês comigo. Agora, se eu for para o inferno, eu levo todo mundo, viu? Um padre não vai só, nem para o inferno, nem para o céu. Rezem por mim. Amemos a Deus com todas as forças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.